Olá! No vídeo de hoje, iniciamos a série que trata da questão do layout industrial, tema que será abordado aqui com uma visão direcionada para marcenarias, fábricas de móveis seriados ou planejados e, complementarmente, fabricantes de instalações comerciais. Nesse capítulo inicial, abordaremos os fundamentos existentes na elaboração de um layout industrial eficiente, ou seja, quais são os requisitos que favorecem a obtenção de um layout produtivo, o qual possibilite a utilização otimizada da área disponível no desenvolvimento de um projeto produtivo específico. Em uma primeira análise, o layout industrial pode ser classificado em 4 tipos distintos: o layout fixo ou posicional, o layout por produto ou linear, o layout celular e o layout orientado ao processo ou funcional. No primeiro tipo, o produto permanece estático, enquanto que máquinas e equipamentos movimentam-se para que as operações sejam executadas. Esse layout é utilizado geralmente na fabricação de produtos de dimensões consideráveis como aviões ou navios, dada a impossibilidade da movimentação dos mesmos. No segundo tipo, o layout por produto ou linear, encontramos aqui as famosas linhas de montagem, normalmente utilizadas na indústria automobilística. Por quê? Elas precisam ser extremamente especializadas no produto que fabricam. Então, geralmente são arranjos dotados de esteiras, monovias e outras soluções específicas, voltadas ao encadeamento de operações sequenciais bem definidas. Como esses dois tipos estão fora de nosso foco de interesse no presente momento, não abordaremos nessa série de vídeos seus fundamentos, dado que, conforme citado inicialmente, nossa visão está voltada para o segmento moveleiro. Considerando isso, o nosso setor utiliza majoritariamente o layout orientado ao processo ou funcional, embora também em menor frequência o layout celular, principalmente para o caso de produções que exijam integração de processos distintos em atividades múltiplas, como o caso típico da produção de sofás. De uma maneira didática, nós costumamos associar os tipos característicos de layout existente a letras do nosso alfabeto, fazendo dessa forma uma alusão ao formato que pode ser observado em planta baixa desse referido layout. Dessa forma, nós identificamos de maneira recorrente os layouts em I, em L, em U e em S. Embora eu goste também de citar o layout em J, uma mistura entre o formato L e o formato U. Isso porque ele oferece algumas soluções interessantes em alguns casos específicos que eu costumo encontrar quando estou desenvolvendo plantas menores. Diante do exposto até aqui, temos uma primeira decisão fundamental. Qual desses formatos adotar? Pois bem, se a edificação já existe, o processo de escolha é mais simples, pois temos 2 questões básicas a responder. A primeira delas, qual o melhor fluxo para o caso presente? E a segunda, qual delas se encaixa melhor à obra civil? Diante disso, podemos ser inclusive obrigados a adotar aquele que se encaixa e não necessariamente o formato do fluxo desejável. Já quando a obra civil será construída, a situação muda de figura. Por quê? Precisamos ter um conhecimento mais apurado, de forma que adotemos a solução ótima, tanto em termos de melhor fluxo, como em termos de melhor edificação para o espaço existente. Isso está associado tanto ao terreno e respectivos custos de construção,
como também aos custos diários da operação fabril. Portanto, exige uma decisão embasada em conhecimento de ambas as variáveis. Por quê? O mais caro presente pode ser o mais barato após 2 anos de operação, por exemplo. Então, muita calma nessa hora e capacitação técnica em primeiro lugar. De uma maneira objetiva, o layout em I é o mais simples em termos de projeto. Contudo, ele exige edificações longilíneas. O layout em L também é um layout de baixa complexidade, que geralmente acontece quando temos ou precisamos de um espaço anexo lateral ao bloco principal da edificação. Isso é uma solução interessante para um estoque de chapas, por exemplo. Funciona bem. Dando continuidade aos formatos, chegamos aos meus preferidos. Os layouts em U, em S e em J. Claro que são arranjos mais complexos, onde exatamente por isso oferecem a possibilidade de se trabalhar com os detalhes que realmente fazem a diferença em termos de fluxo produtivo. Nesses modelos, nós conjugamos os atalhos relativos aos fluxos secundários dentro dos processos produtivos. Sei que eu falei grego. Embora isso não seja tão óbvio, um engenheiro de produção ou industrial conhece muito bem as potencialidades desses formatos de layout e as grandes vantagens que podem propiciar dentro de uma empresa para quem sabe ordená-lo. Isso precisa ser de uma maneira adequada, porque trabalhar com layouts mais complexos pode também gerar maiores confusões. Sob um olhar agora relativo à movimentação, podemos destacar alguns cuidados que precisam ser tomados na elaboração de um layout bem-sucedido. Em primeiro lugar, a questão da conservação da energia cinética e potencial. Então temos aqui um aspecto físico. Quando executamos giros ou rotações, estamos afetando a dinâmica do movimento. E isso desnecessariamente desprende energia de alguma maneira. Quando trabalhamos com mudanças de altura, alteramos a energia potencial dos itens. E isso também trabalha contra a fluidez operacional. Outro ponto desconstrutivo da produtividade é a existência de inclinações ou descontinuidades no piso. Portanto, tais ocorrências precisam ser tratadas caso não tenhamos a possibilidade de eliminá-las em definitivo. Existem ainda as questões dos espaços entre operações, dos pulmões, dos detalhes ergonômicos e até das exigências da NR12 quanto ao espaço alocado pelos equipamentos. Regiões serranas, como o Polo Moveleiro de Bento Gonçalves, normalmente aliam a questão da gravidade ao seu favor. Portanto, o produto deve descer do corte até a embalagem, transformando a gravidade em um valioso aliado, dado que temos um terreno acidentado. Eu costumo dizer que a produção pode ser comparada como um balé. Portanto, ela exige um excelente piso, plano e livre de descontinuidades ou desníveis sempre que possível. Eu já declinei de muitos galpões, até mais baratos que os escolhidos em meus projetos, junto aos clientes, justamente por conta disso. O cliente, ele por vezes não entende a diferença que esses detalhes fazem em 10 anos de atividade produtiva. Falamos aqui de uma enorme perda financeira que escapa diariamente em doses homeopáticas por entre nossos dedos de uma maneira totalmente invisível. No capítulo seguinte, daremos sequência a este assunto apaixonante chamado layout industrial. Te espero em nosso próximo vídeo sobre os segredos particulares do layout da marcenaria.
sou eu, Cláudio Perim, consultor para marceneiros e fabricantes de móveis em geral. Muito obrigado e até lá!